Boa noite, equipe Nidos. Boa noite, Karina. É com muita alegria que a gente se reúne aqui hoje para o nosso Encontro Fértil Unidos especial 20 anos. Então, é uma data muito especial, um evento muito especial, e por isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a Karina Steiger. Ela vai contar para a gente como que foi a experiência dela como tentante para a vinda do Henrico, e ela vai contar a história toda para a gente. Nós vamos falar hoje, gente, de todas as formas de gerar uma família, ou como diz a Karina, todas as formas de gerar amor. Então, a gente vai falar de ovo doação, de barriga solidária, das mamães solos, né, as produções independentes, as gestações em casais homoafetivos, a gravidez tardia. Então, Karina, vamos seguir aí nessa emoção que a gente já está vivendo. Eu queria que você compartilhasse com a gente a sua emoção, a sua história. Nossa, fiquei bem emocionada com a trajetória da Nidos e me identifiquei bastante, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com todas as tentantes que estão inscritas e estão aqui conosco, né, nessa audiência. E dizer, pessoal, que eu me identifiquei muito com os pinguins, porque o nosso Tentantes Projeto de Vida tem os piu-pius no ninho, né? Então, eu achei assim muito fofo também a história dos pinguins e me identifiquei bastante. Quero dizer para vocês que quem não me conhece, eu sou a Karina, vou me apresentar rapidinho. Sou a mãe do Henrico por ovodoação aos 44 anos, tá bom? E aqui eu vou contar um pouquinho de como é que foi para eu trazer esse nosso sonho para a realidade, que não foi fácil, foi uma trajetória de 4 anos, mas a gente conseguiu, né? Então, adorei o convite. 20 anos é uma bela data, né? Me sinto muito... uma bênção estar aqui, trocando essa experiência com vocês. Eu sei exatamente, meninas, o que vocês estão passando. Eu passei por tudo que vocês estão passando. E essa troca, essa oportunidade que nós temos de estar juntas aqui é uma dádiva, porque na minha época eu não tive isso, não existia 3, 4 anos atrás essa comunicação toda, essa quantidade de informações relevantes que a gente pode trazer para a nossa jornada, né? Então é muito, muito bom a gente estar aqui juntas. E a minha história, ela começou com 40 anos, despertou o interesse da maternidade de fato, foi um interesse tardio, né? Eu caí na estatística, assim como vocês também, de 15% da população ser infértil em idade reprodutiva, e eu me assustei, porque eu nem sabia que era tanta gente que podia ser infértil, né? Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse me deparar com uma situação dessas, porque eu já estava há 5 anos com meu marido, com o Pedro, desde os 35, e quando a gente resolveu realmente falar, vamos tentar, vamos começar a tentar, foi com quase 40 anos, né? E eu sempre falo que uma coisa interessante de falar é que eu não congelei óvulos, né? Eu não sabia sobre nada desse assunto de reprodução assistida. Na minha cabeça, eu pensei assim, bom, a hora que eu quiser ter um filho, eu vou parar o anticoncepcional e eu vou engravidar, né? Como todo mundo. E eu acho que mais ou menos isso que a gente pensa, assim, antes de entrar na reprodução assistida, né? De paraquedas, assim, né? A gente precisa reconstruir a nossa história, aquela história idealizada que um dia, quando a gente era mais jovem, a gente idealizou, né? Vou casar, depois quando eu parar o anticoncepcional, como eu falei, eu vou ter filhos. Só que muitas vezes isso não acontece, né, gente? Isso aí acontece de a gente ter que se deparar com um diagnóstico de infertilidade. E talvez seja o maior grande luto, né? O primeiro, eu não digo nenhuma, eu digo o primeiro grande luto, porque a nossa trajetória a gente vive por vários anos, muitas vezes, né? A gente não sabe até que ponto, quanto que vai demorar a nossa trajetória, pode ser curta, pode ser média, pode ser uma trajetória, uma caminhada longa. A minha foi de 4 anos, mas assim, a gente não tem essa certeza, né? Então, a gente vive no decorrer delas
dela, mini lutos, como eu chamo, né? E várias Carinas e várias Marias como vocês, com várias Letícias, várias Fernandas, também vivem isso. A gente entra de uma maneira e depois lá na frente ali a gente já é outra, né? E isso aconteceu comigo. Eu tive que ressignificar muitas coisas na minha vida quando o médico me olhou e disse: olha, vamos ter que pensar num plano B, né? Porque você tem problemas. Então é muito difícil porque a gente, como eu falei, não é uma coisa que a gente imagina que vai acontecer, né? E aí eu acho que entra aquela coisa do ter um problema, vamos atrás da solução, né? Vamos encarar isso de frente, né? A infertilidade é do casal, a gente precisa ter muita comunicação em casa, diálogo, e encarar e fazer um planejamento, né? Foi o que eu fiz. Eu já tinha 40 anos, agora eu vou começar um pouquinho detalhado sobre a minha história para vocês entenderem um pouco, talvez vocês se identifiquem com alguns pontos da trajetória. E com 40 anos veio essa vontade avassaladora, tardia, mas avassaladoramente, né? E aí eu cheguei para o Pedro e disse: amor, quem sabe a gente começa a tentar, né? Porque a gente já viajou bastante, a gente já está a mil, trabalhando. O Pedro é ator, então ele tinha turnês, já tinha viajado muito também, morado fora em vários países. Vamos ter um filho agora? E ele concordou. Não, acho que chegou a nossa hora, né? Então foi quando eu falei para minha gineco e ela disse para mim: tá, vamos fazer uns exames, né? Vamos fazer uma investigação e tal. E aí eu descobri trompas obstruídas, tá? Trompas obstruídas, mas ela me explicou: vamos fazer uma ístero e vamos tentar desobstruí-las, né? E vamos lá tentar por uns meses aí, que eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Aí a Karina foi lá, fiz uma vídeo, né? Uma cirurgia por vídeo, e achei assim: agora vou conseguir, né? Naturalmente. Só que isso não aconteceu, pessoal. Isso não aconteceu por um ano. Eu sabia direitinho quando eu estava com o meu período fértil, namorava naqueles dias, tudo bonitinho e nada da gravidez chegar. E aí eu comecei a dizer: bom, já tenho 41 quase, né? Vamos procurar um especialista da reprodução assistida na minha cidade e vamos mais a fundo, né, nesse assunto, porque agora eu já estou com 41 e agora fiquei um pouco preocupada, né? Então foi quando eu fui até uma clínica de reprodução assistida da minha confiança, que algumas amigas minhas já tinham me indicado, e aí eu me deparei com esse diagnóstico que eu falei, né? Infertilidade. E aí o meu chão caiu. O meu chão caiu porque, como eu falei, a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente, não era familiarizada com o assunto, mas, ao mesmo tempo, eu cheguei para o meu médico e disse assim: bom, doutor, então agora a gente vai fazer o quê? E ele, uma FIV. Com 41 anos, a gente vai fazer uma FIV. E eu digo: vamos lá, então. Me preparei para a FIV, tudo direitinho, né? E fiz. Né? Cheia de esperança, cheia de... Eu estava mais ou menos, como eu falei para vocês, eu tinha caído de paraquedas, sabe? Eu não tinha ido com muita informação como vocês atualmente, eu acho que tem essa informação. Eu não fui com informação nenhuma. Eu simplesmente escutei o que ele me falou e me preparei para a FIV. Aí, reagi super bem às medicações, tive 4 blastocistos, meninas, aparentemente bem bonitos, eu fiquei super feliz. E aí o médico disse para mim: Karina, vamos colocar quantos? Nunca vou me esquecer esse dia. Eu olhei para o Pedro, né? E eu disse: 4. E aí o Pedro: não, 4 não. Não, é muito... Imagina se vem gêmeos. Eu falei: não, Pedro, doutor, dá para botar 4? E ele: olha, eu digo: eu quero botar 4. E botamos 4 blastocistos. Botamos 4 com 41 anos. Bom, saí de lá já falando com os nenês, né? Ai, meus amores, a mamãe tá aqui, vamos agora, né? A gente sai da transferência achando que tá grávida, né? Isso é normal. Bom, passaram os 12 piores dias da minha vida, porque não passa aqueles dias, né, gente? E aí veio negativo, tá? Veio negativo e só para vocês entenderem
foi o primeiro negativo oficial, né? Eu fiz a FIV, deu negativo. Mas só voltando um pouquinho, eu já tinha feito um coito programado, tá? Um pouquinho antes da primeira FIV dessa que eu tô contando para vocês. Eu já tinha feito 4 meses por indução com medicação até chegar essa primeira FIV, tá? Naquele 1 ano que eu tava tentando, fiquei uns 6 meses só de forma natural e uns 6 meses fazendo coito programado e alternando com as induções. Então, por isso que eu já fui muito assim aberta à primeira FIV. Eu já tinha feito outras coisas antes, que não tinham dado, né, o positivo. Então, a FIV, a primeira, foi assim, aquele grande baque, que eu digo. Aquele baque oficial, tipo, negativo. O beta-HCG deu negativo, né? Não fiquei grávida. Aí eu disse, Pedro, entramos numa estatística, né? Noutra estatística, porque não é sempre que dá de primeira, né? Então, a gente vai se preparar para a segunda, né? E ele, vamos se preparar para a segunda. Eu fiquei triste, eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito triste. Aqueles 12 dias foi bem difícil para mim, eu indo direto no banheiro, sabe, assim, eu fiz muito repouso nessa primeira vez, muito repouso, eu acreditava no repouso, sabe? Então eu fiquei uns dias sem nem me mexer, foi bem chato, assim, mas tudo para o positivo chegar. Quando ele não veio, eu fiquei triste, mas logo em seguida eu me reinventei e eu estava me preparando já para a segunda. Bom, isso falando financeiramente também, eu tinha que terminar de pagar a primeira, né? Aí depois fui para a segunda, depois de uns meses, assim. Aí fizemos a segunda, beleza, cheio de esperança de novo. 42 anos, tá? Praticamente, faltava 2 meses para 42. E aí que eu falei com o meu médico, aquela coisa da preservação, chorei muito porque não tinha feito a preservação, nunca ninguém tinha me dito que era para fazer e tal, mas fui com esperança, fui otimista e reagi também de novo bem aos medicamentos e deu 3 blastocistos. Tá? 3 bem bonitos, aparentemente, também. Eu não tinha feito biópsia na época, tá? Eu não tinha feito... E aí eu tinha 3 bonitos, assim, aparentemente. E aí eu cheguei pro Pedro e disse, Pedro, vamos botar os 3. E ele, de novo, não quis muito, mas concordou. Na hora ali da inserção, ele, tá bem, vamos, Karina, vamos. Aí daí peguei e botei os 4. Saí dali de novo, cheio de esperança, feliz, assim, que eu tinha conseguido chegar até ali. Eu estava grata naquele momento, porque não é sempre que a gente reage bem às medicações, né? E tal. Teve, entre uma e outra, eu agora me lembrei de um detalhe, que eu cheguei a tentar fazer uma outra FIV, só que eu não reagi bem às medicações, eu tive que parar. Tá? Nem fui adiante. Esperei um pouquinho mais e fiz essa segunda. Então, a gente estava na adrenalina de será que eu vou conseguir chegar até o final e conseguir inserir, né? Ter o dia da transferência e conseguir. E tinha 3 braços bem bonitos e aí fui e coloquei os 3. Saí de lá também um pouco mexida, fiquei muito emocionada, talvez na segunda mais que a primeira. Aí fiz as minhas orações e tal, tentei ter de tudo para que eu não ficasse só naquilo nos 12 dias, pensando, porque quem está me escutando sabe que essa trajetória ela é tão difícil que até chegar aí onde eu estou contando é um esforço muito grande, a gente para muitas vezes, né, meninas, de fazer coisas que para nós era muito normal, a gente vive esse problema 24 horas, a gente deixa de, muitas vezes, fazer muitas coisas, como sair com os amigos, o nosso social fica afetado, o nosso psicológico fica muito afetado, a nossa autoestima afeta demais. Então, até eu chegar nessa segunda FIV, eu estava fazendo terapia, eu estava tentando entender tudo isso, porque muitas vezes eu olhava uma grávida na rua, e eu ficava me perguntando por que ela está grávida e eu não. Sabe, eu comecei a ter alguns sentimentos que muitas vezes eu ficava com vergonha de ter. Tipo assim, uma vez, nunca vou me esquecer, uma amiga minha que ficou grávida, uma amiga muito próxima minha,
E aí eu disse assim pro Pedro, mas por que ela ficou grávida? Ela nem queria muito. E aí eu fiquei pensando, tá, mas e aí, Karina? Olha que louca que tu tá, sabe? Questionando por que a fulana ficou grávida. Gente, eu comecei a ter vergonha do que eu tava sentindo, eu comecei a levar isso pra terapia, para tentar entender se aquilo era feio ou não, ou fazia parte do contexto. E aí eu chorava muito e tal, e ali eu vi que era um momento muito importante, né? Esse momento da terapia, porque era um local de escuta. Eu defendo muito a terapia, a rede de apoio que a gente precisa construir nesse momento, porque não é fácil. Não é fácil a gente dar conta sozinha dessas turbilhões de coisas que passam nas nossas cabeças. Não é fácil a gente lidar com essa montanha-russa. O casamento muitas vezes fica abalado, né? Eu e o Pedro, a gente sempre teve em sintonia, mas a gente, como eu falei, não para de pensar um minuto no assunto, a gente deixa um pouco o marido de lado, a gente deixa os amigos de lado, a gente vira uma loucura na nossa vida, né? Em função desse sonho, desse desejo de ser mãe, de ter um bebê em casa saudável, de cuidar. Então isso aí vira quase que uma, eu não digo no lado ruim da palavra, tu fica obcecada, mas assim, tu vive aquilo diariamente por 24 horas da tua vida, né? Isso aí é bom porque tu tá focada, mas ao mesmo tempo tu tem que cuidar, porque pode chegar lá na frente alguns prejuízos, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, pra gente não entrar numa depressão profunda, pra gente não ter um estresse maior, né? Então, assim, voltando à minha trajetória, passaram uns 12 dias e veio negativo, né? E eu tinha certeza que eu estava grávida. Tinha certeza que eu estava grávida. Certeza. E esse tombo do segundo, a FIV, ele foi muito pior que o primeiro. Porque eu já estava com 42 anos, já não era a minha primeira transferência, era a segunda. Começou a bater uma coisa na minha cabeça, meninas, de tipo assim, e se eu não conseguir? O que eu vou fazer? Claro que eu sabia que qualquer coisa eu ia ser mãe de qualquer jeito, porque eu sempre falei muito abertamente com o Pedro de todas as formas de gerar amor, como eu falo e defendo todas. A adoção para mim é uma forma de gerar esse amor e ser mãe e conhecer esse amor. Então, mas quanto tempo ia demorar uma adoção no Brasil? Talvez 5 anos, talvez 4 anos, e eu passando tempo, entendeu? E eu vou confessar para vocês que eu queria muito gerar um filho. Eu queria ter a barrigona aquela, queria ter os chutinhos, eu queria ter tudo, até enjoo, sabe? Queria ter tudo. Então aquilo ali me fazia, esse desejo de ser mãe tão forte que chegou para mim, me dava, assim, esperança de dias melhores, de ver esse positivo, de ir para frente, mesmo perante as dificuldades todas, mesmo perante todos os obstáculos, que cada dia parece que surgia um, né? Então, isso me impulsionava. Mas aquele segundo negativo foi bem triste. Eu comecei a pensar muitas coisas na minha cabeça e me deu muito medo de não conseguir gerar, de não conseguir ter esse barrigão. E eu comecei a ficar bem triste, fiquei doente. E ali, gente, eu precisei falar pro Pedro, assim, eu nunca vou me esquecer que eu disse assim, amor, vamos dar um tempo. Aí não sei quantos meses, mas pode até ser uma semana, não sei quanto tempo. Mas eu preciso de um tempo para minha cabeça, eu preciso de um break, assim, para respirar, sabe? Eu tô com muita angústia dentro de mim, eu tô com muita ansiedade. Eu preciso resgatar algumas coisas, eu preciso fazer algumas coisas que a gente não faz há muito tempo, como escutar uma música bem alta e dançar. Eu preciso, sei lá, tomar um drink, sabe? Tudo isso eu pensei, assim, eu preciso sair um pouco para ir para a praia e sair um pouco desse cenário, sabe? Eu preciso dar uma respirada. Quem sabe a gente não dá um tempo de estudo. Eu precisei desse tempo, eu precisei. E ele concordou para mim, até pra gente se namorar um pouco sem essa pressão toda, sabe? Porque era tudo assim, aquele coito programado foi uma tragédia, sabe? O Pedro tinha turnê, o Pedro tinha coisas, ele é ator, ele trabalhava, ele faz teatro, então às vezes ele chegava de noite podre de cansado, tinha que estar ali linda, achando tudo uhul, sabe?
E não é assim a realidade, sabe? Então eu estava cansada, eu estava esgotada, eu estava exausta psicologicamente. Eu estava mais gorda também, claro, por causa dos hormônios e da ansiedade, comendo mais. Então eu comecei a me sentir mais feia, sabe? Já estava me sentindo meio incapaz. Então a autoestima foi lá para baixo do pé. Então eu precisei, gente, resgatar um pouco a Karina, até no trabalho, entendeu? Porque nisso eu deixei o trabalho de lado também. Eu trabalhei a vida inteira com moda e aí eu não estava nem mais com a cabeça nisso, né? Então eu estava assim, precisando desse tempo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei a fazer shiatsu, eu comecei a fazer acupuntura. Fiz coisas que para cuidar de mim, da minha energia, sabe? E eu comecei a me encontrar de novo. Comecei a sorrir de novo, sabe? O Pedro sentiu essa diferença, ele disse, amor, tu tá até mais bonita, porque, claro, eu comecei a fazer coisas que me faziam feliz de novo, porque eu só tava naquele mundo das agulhinhas e tal, e se ele que me dava as agulhas, as picadinhas de amor, como eu chamo, o Pedro, se ele desperdiçasse uma gota, gente, mas assim, meia gota, eu ficava louca, eu achava que eu não ia ficar grávida porque estava desperdiçada aquela gota, entende? Então eu comecei a pirar mesmo, assim, de verdade. Então aquilo ali, eu dar um tempo, parece que eu nasci de novo, sabe? E quando eu voltei para o meu médico, já uma nova Karina, já com tudo isso que eu falei aqui, eu disse para o meu médico, eu digo, eu vou te procurar quando eu estiver pronta para fazer uma terceira tentativa, porque eu tô acabada. E Karina, eu acho bom isso. Acho bom. Vai lá e volta quando estiver preparada. Isso com quase 43, né? A pessoa achando que tinha que se preparar ainda. Não tinha nem noção do que era ovodoação. Eu estava falando literalmente ainda só sobre os meus óvulos, tá? Nunca tinha sido apresentada por essa palavra ainda. Mas eu voltei lá no meu médico e disse assim, doutor, eu tô pronta. Eu e o Pedro para uma terceira tentativa, tá? E ele, mas como tu tá bonita? Eu falei, eu tô pronta. Não sei se eu tô bonita, mas eu tô pronta. E ele, vamos então agora conversar. Aí, gente, ele me apresentou dois cenários. Aí entra o que eu mais defendo, a relação médico-paciente, tá? Porque a importância desse médico vai nos acompanhar nessa nossa trajetória, que a gente não tem noção de quanto tempo vai durar, tá? É muito importante. Se a gente não está feliz, não tem uma transparência, não tem uma afinidade, uma empatia, uma confiança, de nada adianta. Só vai piorar, não vai melhorar a nossa trajetória, né? Porque a gente vai passar por um perrengue aí. Então, eu defendo muito essa coisa da relação do médico-paciente para a gente ter a melhor experiência do paciente, porque nós merecemos, nós tentantes, nós merecemos, porque já é muito difícil essa trajetória e a gente precisa ter pessoas que segurem a nossa mão, tá? Segurem a nossa mão, essa mão ela pode escorregar às vezes, depois a gente resgata e se junta de novo, é normal, faz parte, mas a gente precisa que alguém sonhe junto com a gente, que nem a doutora Fernanda falou, de fato, né? E isso é ter a melhor experiência do paciente, é essa confiança. E aí, quando o meu médico chegou para mim e disse assim, bom, vou te apresentar duas possibilidades, ele foi extremamente transparente comigo. Nós temos a possibilidade de fazer uma tentativa com teus próprios óvulos de novo, com biópsia embrionária, óbvio, porque eu não vou fazer uma terceira tentativa igual, sem biópsia nenhuma. Então, a gente teria que fazer 2 ciclos, juntar o máximo possível e mandar para fazer uma análise, uma biópsia, ou eu vou te apresentar a ovo-recepção. Eu falei, ovo o quê? Ovo-recepção, ovo-doação. Tu já escutou? Eu falei, não, o que é isso? É um óvulo doado, né, pelo nome. E aí ele me explicou pela primeira vez na vida, eu nunca vou me esquecer dessa vez. E ali ele disse, volta para casa com o Pedro estava comigo, e vocês vão conversar, vocês vão se familiarizar com o assunto, com o termo, mas me explicou, foi muito honesto, me falou das chances que com 43 anos ele ia ter, né, de ficar grávida através de um óvulo jovem, analisado, ou continuar tentando com os meus óvulos
e talvez ter um euploide ou nenhum, né, numa terceira tentativa. Bom, eu fui para casa muito mexida. Eu não chorei nesse dia, mas eu fiquei, assim, como eu não sabia, nunca tinha escutado, eu fiquei muito curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu sou também, assim, muito realista. Eu comecei a estudar muito sobre o assunto, mas muito mesmo. Eu entrei para o universo da ovorecepção, mas eu não tinha com quem falar no assunto. Não é como vocês hoje, que graças a Deus as pessoas já estão falando. Concordo que continua ainda sendo velado, mas na minha época, pessoal, quem fazia nunca contou. Nunca contou. Era muito... era um tabu, sabe? Eu acho que isso aí vai cada vez menos ser, né? Quando meu filho tiver 10 anos, se Deus quiser, vai ser super natural falar sobre esse assunto. Mas, na minha época, realmente, eu não tinha com quem conversar, né? Eu só tinha uma pessoa que tinha feito aqui no Brasil, que era uma conhecida minha muito querida, que falava algumas coisas para mim, mas eu perguntava muitas coisas e ela se esquivava um pouco, né? E algumas coisas ela me dizia, mas muito por cima, muito nas entrelinhas. Então eu comecei a ler muita coisa no Google, o que é bom e não é bom, né? Porque o tio Google, eu sempre falo, ele me ajudou, mas às vezes ele me atrapalhava horrores, tive que até brigar com ele, porque senão eu ia enlouquecer, tio Google. Aí eu não tinha com quem conversar, foi muito difícil saber a ovorecepção sem falar com alguém que já tinha passado por isso. Por isso eu acho essa nossa troca aqui super importante e por isso o nosso Tentantes Projeto de Vida nasceu. Em função da minha experiência com o Pedro, trazer informação para vocês de quem passou por isso. Porque senão, né, é muito difícil a gente não conseguir falar sobre sentimentos. Gente, é um momento de questionamento, é um momento de dúvidas, é um momento que a gente precisa abrir mão de muitas coisas, inclusive da nossa genética. Né? E esse talvez seja um grande luto na nossa caminhada. E que a gente precisa elaborar esses lutos todos, a gente não pode colocar para baixo do tapete. Porque, vou falar, isso causa uma conta lá na frente. Agora, se a gente vai contar ou não para todo mundo, isso é outra coisa. Ninguém está aqui para falar se é certo ou errado o contar ou não. Mas a gente precisa, dentro de casa, saber onde é que está esse espaçozinho dentro do nosso coração para essa forma de parentalidade. A gente precisa conversar com o nosso marido, sim, para deixar tudo bonitinho dentro da nossa casa, dentro da história do casal, dentro do nosso coração, para que a gente consiga seguir adiante e tomar essa decisão. Que no meu caso, com 43 anos, pessoal, era a minha única alternativa de gerar. Única. Né? 65% de chance eu tinha Claro, na reprodução assistida, todos nós sabemos que nós não temos 100% de certeza e não temos. Mas, graças a Deus, a medicina reprodutiva, ela está aí, ela avançou, né? Para nos mostrar que sim, existem várias formas de gerar amor e a gente precisa abrir a nossa mente. E como é que faz isso, pessoal? Com conhecimento. A gente só aceita o novo, que a gente tem medo do novo, geralmente. Mas isso para tudo na vida, não só para a ovorecepção. A gente só aceita o novo, a gente só aceita quando a gente conhece, quando a gente tem esclarecimentos, né? E aí entra essa informação tão preciosa que vamos ter hoje, que estamos tendo, que é um movimento, né? Uma nova era. A paciente está diferente hoje, as tentantes estão diferentes, a gente está mais curiosa, a gente tem mais informação. É uma nova era, sem dúvida nenhuma, do que uma tentante de 20 anos atrás, entende? E muito menos do que isso, porque eu fui uma tentante que não fui preparada, eu tinha minha listinha de coisas para perguntar para o meu médico, mas, nossa, não é nem perto do que hoje vocês, que eu tenho grupos de WhatsApp, né? E vocês sabem muito mais do que eu na época. Graças a Deus, vocês têm acesso a essa informação. Então, isso é muito bom, é uma troca, né? O médico que recebe uma tentante que tem essa peculiaridade de perguntar é muito bom. Eu acho que tanto para o médico quanto para o paciente é muito bom, né? Então, eu fui essa tentante, né? Que caí de paraquedas
e tive que, sozinha, me familiarizar sobre esse assunto. E vou dizer para vocês que, com 43 anos, foi a melhor opção que eu fiz na minha vida, né? Eu sou muito grata a essa oportunidade real que eu tive, eu e o Pedro. O Pedro também se familiarizou, ele demorou um pouquinho mais para entender, só que o dia que ele chegou para mim e disse, amor, eu entendi tudo, a gente vai fazer ovorrecepção, eu entendi que a tua chance para ser mãe vai aumentar muito, e esse filho vai ser saudável, porque é muito analisado esse óvulo de uma jovem, e o teu é menos de 5%, e ele já sabia tudo. E também pode ter um filho especial, então a gente vai fazer ovorrecepção. E eu já estava assim, pronta, há mais de um mês, né? E aí a gente foi falar com a psicóloga da nossa clínica. Tivemos uma conversa muito bonita, muito transparente, muito emocionante. E ali a gente tinha certeza que a gente ia ser pais através de um óvulo doado. E deixamos tudo isso elaborado dentro da gente de uma maneira muito tranquila. Mas volto a falar, cada caso é um caso. Tem famílias que demoram um pouquinho mais para se familiarizar, para viver esse luto todo, e tem famílias que são mais rápidos para essa aceitação. Isso depende muito de casal para casal, né? Porque não tem uma receitinha de um bolo, não tem um script. Cada pessoa, cada casal, cada indivíduo, cada mamãe solo, cada casal homoafetivo, enfim, todo mundo chega dentro de um consultório de uma maneira diferente da outra. Eu cheguei de uma maneira, quem está escutando chega de um jeito, a Maria chega do outro. Não tem um script e uma receitinha de bolo. A minha receitinha foi essa, né? E Deus nos possibilitou que a gente tivesse o Henrico. Eu fiquei muito feliz que a gente fez uma ovorrecepção. Eu fui para a Espanha fazer uma ovorrecepção, tá? O médico me indicou a Espanha e eu fui até a Espanha. A gente não tinha financeiramente grana para ir, porque todo mundo sabe que está escutando, é um investimento, é uma jornada que, né, exige um planejamento financeiro. E a gente, quando me deparei com essa situação do meu médico me indicar a ovorrecepção na Espanha, por ser um banco de óvulos muito, muito grande, que eu já estava com já tinha completado 43 anos, eu não podia esperar. E a minha clínica, a fila era de 2 anos, e aí ele me indicou. E aí eu disse para o Pedro, como é que a gente vai fazer para ir para a Espanha? A gente só tem um X de dinheiro, em euro é muito mais do que esse X. Aí ele disse, não sei, vamos pensar. Aí, resumido, né? Um dia, perto do meu aniversário, ele chegou para mim e disse assim, amor, eu tive uma ideia. Isso às 4 da manhã. E eu disse, o que houve, Pedro? E ele, quem sabe a gente não torna público o nosso caso e pede ajuda para todo mundo que a gente conhece. E eu digo, ai, Pedro, são 4 da manhã, na boa, amor, vamos dormir, amanhã tu me explica, eu não sei o que tu tá falando. Bom, fui dormir. 7 da manhã, fiquei com aquilo na cabeça, acordei. Eu digo, Pedro, olha só, o que tu tava falando ontem? Tu sonhou? O que tu falou em catarse? O que é catarse? Claro, ele é artista, ele é a cabeça mil, né? Aí ele disse, não, eu tive uma ideia, a gente pode botar no catarse, que é tipo uma vaquinha, né? E me explicou como é que era. Tu te importa, amor? E eu falei, eu nem sei, nem tô entendendo o que tu tá falando. Fui ver o que era o catarse, né? Fui conhecer isso que ele tava falando, que para ele era tão normal. Aí eu cheguei e disse, olha, Pedro, eu não tenho vergonha, não, de tornar isso público. Até porque é a nossa única alternativa, entendeu? Fazer um óvulo doação. E se a gente vai para Espanha, a gente não tem essa grana, vamos arranjar esse dinheiro. Isso era em agosto, a gente botou o catarse em setembro, tá? Não, minto, setembro eu falei com ele, gente. Pedro, perto do meu aniversário, ele falou. A gente botou o catarse até organizar um vídeo bem bacana que a gente fez, pedindo ajuda de coração aberto, assim, tipo, primeiro casal que falava de óvulo doação abertamente no Brasil. Nunca ninguém tinha falado. Aí a gente fez um vídeo super bonito, de peito aberto, assim, tipo, pedindo ajuda mesmo. E fez um vídeo bonito. E aí acabou que ele parou no Fantástico, rapidamente falando, acabou que esse vídeo acabou lá na produção do Fantástico, e o Fantástico
fazendo aquela série Fertilidade, que eu acho que vocês viram. E aí não tinha um casal de ovodoação. Eles não iam fazer sobre a ovodoação porque ninguém falava. Eles fizeram sobre tudo menos a ovodoação. Bom, eles embarcaram, faltando 2 dias para embarcar para a Espanha, eles vieram para Porto Alegre, fizeram o nosso depoimento e ficaram um pouco impressionados da forma natural que a gente falava no assunto e resolveram embarcar conosco para a Espanha. E fizeram o vídeo da nossa vida, né? Eu tenho a íntegra de tudo que eu vivi na Espanha, porque eles estavam conosco lá, a produção, e eles fizeram a história do meu filho. A história do meu filho, eu tenho isso guardado. O dia certo eu vou mostrar para ele quando ele tiver entendimento. A história mais linda que podia ser é a do meu filho, a maneira como a gente encara a ovorecepção é do jeito que eu quero falar para ele, né? Porque eu sempre falo isso. Me perguntam muito, como é que você vai falar? Falei, gente, do jeito que eu acredito, do jeito que eu sinto, eu e o Pedro, do jeito que a gente encara, é o jeito que eu vou falar pro meu filho. Se eu tenho gratidão e orgulho da história do meu filho, que é uma baita história de amor, com tantas pessoas que ajudaram, mais de 200 pessoas nos ajudaram para ir para a Espanha, é o jeito que ele vai enxergar a história dele, com olhos de gratidão e com olhos de... A minha mãe fez tudo o que podia, e o que não podia ela também fez para me trazer. É muito bonito, ele vai ter esse olhar, eu tenho certeza, porque ele é bem pequenininho, ele tem 2 anos e meio, e ele olha um avião e diz, ele escuta todos os dias eu falando sobre isso, né? É o meu trabalho, Deus me capacitou, graças a Deus me escolheu e me capacitou para viver a ovodoação e ajudar tantas de vocês a ter o entendimento para isso. Aí ele olha para mim, passa um avião e ele, mamãe! Eu digo, o que é, Rico? Valência, mamãe. Olha isso, ele fala Valência como se ele fosse assim para a esquina, sabe? Então, assim, a história dele ele já sabe, né? E quando é que tu vai falar? Eu acho que não vou nem precisar falar, sinceramente. Mas eu vou, claro, né? Do meu jeitinho e tudo, mas eu tenho tudo documentado, eu tenho tudo guardado. E ele vai ter, na hora certa, a história revelada, e talvez nem precise, né, ser revelada, com muito orgulho, muita gratidão por essa possibilidade existir, porque anos atrás eu não ia ter eu não ia poder ter gerado um filho, porque tá aí a primeiro bebê de proveta com 45 anos, a Luíse, né? É a minha idade praticamente, a mais nova. Então, é graças a tudo isso e a minha doadora que eu sou mãe, que eu conheci esse amor. E aí fica uma pergunta aqui para vocês, quando a gente pensa assim, não, mas eu não quero, eu não admito não ser o meu óvulo, o que é mais importante para vocês? O que realmente, meninas, importa é o DNA. Esse DNA, uma hora, vira ficha, vira a chavezinha. Ele deixa de estar muitas vezes. No começo, ele é importante? Sim. Não pensem que eu não pensei nele. Não. Não, pensei. Mas eu olhei ele, no momento que eu fiquei sabendo, eu veio na minha cabeça, tipo, ai meu Deus. 1 mês depois, eu já estava achando ele nada. Eu quero um filho com os meus olhos, com o meu nariz, ou eu quero um filho de verdade, que eu construa esse vínculo diariamente? Eu já estava apaixonada pelo Henrico muito antes do encontro dos gametas, muito antes da barriga crescer. Estava apaixonada pelo meu filho quando eu saí da sala de transferência, e quando ele nos ultrassons, eu já estava enlouquecida para conhecer esse amor, né? Então, assim, quando botaram ele em cima de mim, eu disse, meu Deus, ficou tudo para trás agora. Ficou tudo para trás, eu não me lembro mais de nenhum sofrimento, nenhuma gota de choro, nada, entende? Então, eu sempre digo para vocês, se vocês acham que é uma trajetória difícil, muito, mas vocês só não conseguem quem desiste, meninas, tá? Só não consegue quem desiste. Fica aqui a minha sugestão para vocês terem, sim, persistência, resiliência, juntem os caquinhos, porque esses caquinhos eles vão ser avassaladores em momento da caminhada. A gente vai achar que a gente não vai dar conta,
e depois a gente tira a força que eu não sei de onde que vem, é Deus que nos pega a mão e nos levanta. E quando esse positivo chega, meninas, se vocês não mais quiserem lembrar que é um óvulo doado ou sei lá o quê, tá tudo certo. Isso é uma escolha pessoal, que não tem certo ou errado, não é? E essa é a minha história, a gente moveu mundos fundos com toda a coragem do mundo, sem vergonha nenhuma, para poder trazer o meu sonho para a realidade, meu e do Pedro. E hoje ele se chama Henrico. Henrico, que é o amor maior das nossas vidas. Muito lindo, Karina. Já recebemos aqui um monte de mensagens de tentantes que estão se identificando com a sua história, né? Nosso encontro aqui começou emocionante. E eu mesma me identifiquei aí com tanta coisa que você falou, né? Quando você falou, nossa, eu brigava com meu marido se ele perdesse meia gota da medicação. A gente vê isso todo dia lá na clínica. A paciente, né, como que esse relacionamento com o marido e a medicação. Bom, sua história é linda. O Henrico é lindo, eu já conheço o Henrico aí de fotos. Você está de parabéns. Eu queria te agradecer muito pela generosidade de compartilhar com a gente tudo isso. E tantas pessoas aqui que ouviram já se manifestaram, que se identificaram muito com você. Eu fico emocionada. Muito bem, estamos nos aproximando do final do nosso webinar, então eu queria encaminhar algumas perguntinhas que chegaram aqui. E aí, Karina, eu queria te fazer uma pergunta que o Franklin mandou. O Franklin Pereira, ele perguntou assim: a criança gerada por doação de óvulos vai possuir também características físicas da mãe receptora ou somente da doadora? Essa é uma pergunta muito bacana, que eu adoro falar sobre isso, que é o seguinte, pessoal. Existe, não sei se vocês sabem, que estão me escutando, mas uma coisa assim que na minha época eu não sabia também, fiquei sabendo só depois, mas é a epigenética, né? A epigenética é nada mais do que a expressão dos genes, certo? Então, a expressão dos genes é muito legal assim, de falar sobre isso. A doutora Juliana falou do Genomics, né? A doutora Márcia Riboldi do Genomics, geneticista e diretora de lá, fala muito bem. A gente até tem podcast sobre isso, nós tentantes. E é muito bacana assim, a forma como quem sabe explicar, né? Como a doutora Márcia, como vocês, médicos, é fascinante isso, né? O nenê está dentro da minha barriga, certo? Tá se alimentando com o meu sangue, certo? Tá ali no meu líquidozinho amniótico, tá todo ele se formando. É incrível como, não digo geneticamente isso, tá? Mas como o Henrico, por exemplo, ele tem os hábitos alimentares, pessoal, iguais aos meus. Iguais. Ele é um ratinho, ele ama queijo, ele ama suco de limão, que é super cítrico, porque a mamãe aqui, toda a gestação, né, come várias coisinhas, e ele estava ali dentro, se alimentando. Então, a expressão dos genes é maravilhoso, ele tem a minha personalidade, é uma coisa fantástica. Eu tenho umas amigas que nós formamos o Quarteto da Ovorecepção, tá? Quem quiser no YouTube, eu, a Lia Araez, e a Liana Araez e a Alessandra. Gente, é inacreditável a epigenética no caso da Alessandra. Só rapidamente falando, ela não escolheu a doadora dela através das características físicas. Ela já estava com 48 anos quando ela foi mamãe da Aurora, e ela disse para o médico dela aqui no Brasil: doutor, eu não faço questão de que a minha filha tenha a minha carga genética, ou nem que a doadora tenha os meus traços. Ela é loira de olho azul, tá? Bem loira, de olhos bem claros. Ela disse: eu quero uma filha, eu quero um filho. E a Alessandra, para surpresa dela, a Aurora é loira de olho azul. Eu não sei, né, é um case da epigenética, né? Mas vai saber. Eu só sei que o meu filho tem toda a minha personalidade, ele se alimentou durante 9 meses na minha barriga, e é uma coisa fantástica, assim.
tentem saber um pouquinho mais sobre a epigenética. Não sei se vai dar tempo para vocês, especialistas, falarem sobre ela, mas é no mínimo curioso, assim. É no mínimo curioso. Na verdade, Karina, eu quis que você falasse justamente porque eu queria a sua experiência, né? Então, é porque às vezes a gente falar, a paciente não entende bem como isso é, né? Então, eu quis que você respondesse porque eu sabia que você ia saber explicar melhor que a gente. Então, é exatamente isso. A expressão do gene se manifesta de acordo com o ambiente que ele está. Né? Então, a expressão do neném que está crescendo, a expressão dos genes do neném que está crescendo dentro da sua barriga, especificamente acontece porque está crescendo na barriga da Karina. E aí foi o que você falou aí. É fantástico, é muito legal. Depois eu comecei a estudar a epigenética e é um assunto fascinante. Gente, olha só, rapidamente falando, vocês estavam falando sobre embrião, né? Doar embriões. Eu já doei meus embriões, eu ainda tenho, eu tinha muitos, né, congelados, e aí eu tive, como eu já estou com uma idade avançada e tal, estou com 47, esse ano em setembro eu vou fazer, e eu e o Pedro chegou num determinado momento, depois do Henrico, que nós tivemos que tomar uma decisão, né, então a gente já doou 3 embriões, né, 3 embriões para famílias, na verdade 2 embriões para família, acho que um para ciência, uma coisa assim. Mas nós tivemos que tomar essa decisão e como a gente foi muito ajudado, a gente também quis ajudar, né? Não só a ciência, mas também famílias que precisam, assim como eu precisei de um óvulo, tem muita gente que precisa, muitas tentantes que eu falo diariamente precisam de um embrião doação. Então a gente tomou essa decisão e a gente é bem feliz com ela, assim, né? A gente é bem feliz com essa decisão e tomara que muitas outras famílias tenham sido construídas a partir desse embrião que a gente doa. Muito maravilha. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria que cada um desse uma palavrinha rapidinha de tchau e mensagem final. Queria dar uma última palavrinha para vocês, meninas que estão nos escutando, porque esse momento é super delicado. A gente está no auge de uma pandemia, num compasso de espera absurdo, principalmente para quem é tentante, é muito difícil. A gente fica com uma angústia adicional gigante, mas para a gente, dentro dessa espera, né, esse compasso de espera que vocês se encontram, vocês mantenham a esperança, tá? Vocês mantenham a esperança, porque se eu estou sendo hoje inspiração para muitas de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ser inspiração para muitas outras mulheres. Tá bom? Então não desistam, tragam informação para a caminhada de vocês, tragam os seus parceiros, suas parceiras para dentro dessa jornada, porque isso vai passar e vocês vão ter, se Deus quiser, esse positivo em breve, tá bom? Então fica aqui um beijo bem carinhoso para vocês e quem quiser falar comigo, no nosso Tentantes Projeto de Vida no Instagram, eu estou sempre disponível, tá bom? Gente, tá mesmo, viu? Todas as vezes que eu precisei falar com Karina super receptiva, um amor de pessoa. Eu dou meu WhatsApp para vocês e eu acho importante essa troca, né? Muito bom. Beijos. Obrigada por você estar aqui até agora. Obrigada tchau. pelo convite. Tchau, obrigada, Foi Karina. ótimo. Tchau, tchau.